Eu acho que tá gravando, né? Deixa eu ver. Tá, sinalzinho vermelho. Pronto, recorda, vamos lá. Gente, bom dia para vocês. Eu vou falar um pouco hoje da aula para vocês sobre o rei Monera e suas doenças. Eu não consegui fazer o compartilhamento de tela que tem bem aqui no canto, se eu não me engano. Eu não consegui fazer, mas eu coloquei o outro computador aqui do lado com todo o slide, certo? Esse slide, falando sobre o rei Monera e suas doenças, ele vai ser dividido em duas partes, certo? Aí, isso aqui é o seguinte, ele vai estar todo completo aqui, em um slide só, mas ele vai ser dividido em duas partes, ele vai ser dividido em duas aulas. A primeira aula que vai ser essa e a outra que eu vou falar, só que com outras coisas mais complexas sobre o Reino Monero. Só para deixar simples, esse slide eu vou compartilhar para vocês no portal do Edmodo, junto com o link dessa aula e o link da próxima aula. Preste bastante atenção, que esses dois links para vocês assistirem essas duas videoaulas será bastante eficaz para que vocês possam estudar para uma avaliação de 10 perguntas que vai ser reproduzida no Edmodo e vocês irão responder, certo? Que tratará e falará sobre o quê? Sobre o reino Monera e suas doenças, correto? Eu vou dar dando uma olhadinha assim para um lado para o outro, básica e simples, mas é para estar acompanhando o slide. Essa aula vai ser um pouco diferente das outras, de estar só copiando no quadro, tipo, não faz o slide. Vai ser diferente. Porque no meio da aula, se eu não me engano, no meio da aula, vai ter uma coisa diferenciada. Como vocês estão em casa, nessa quarentena, nesse negócio, que vocês estão se acostumando, principalmente em questão da aula EAD, vou fazer uma pegadinha com vocês, nesse estilo de aula de Rede Monera. Rede Monera, certo? Vamos começar mais uma aula, correto? Vamos lá. Reino Monera e suas doenças. Vamos passando. O reino Monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, também chamada de arques. Todos esses seres simples unicelulares. Gente, mas a gente está se referindo unicelulares é seres de apenas uma célula e com célula procarionte, sem núcleo diferenciado. Gente, preste atenção. Ela não tem núcleo diferenciado, certo? Correto? Vamos lá. Esses seres microscópicos que a gente fala, Ítalo, é bactéria, bactéria. Quando a gente fala o nome bactéria, vem logo a mente, meu Jesus, é coisa ruim. Não, gente, calma. Bactéria não é só coisa ruim. Veja bem, ao longo dessa aula, eu vou estar falando para vocês que as bactérias têm seu benefício e que vocês consomem elas todos os dias. Ah, professor, como assim? A gente consome ela todos os dias? Sim, a gente consome ela todos os dias. Temos bactérias boas e bactérias ruins, certo? E causam suas doenças também, mas tem benefício para a gente. Vamos lá. São seres microscópicos, são geralmente menores que 8 micrômetros. Gente, preste atenção aí. Micrômetro. Cara, é muito pequeno. Muito, muito pequeno mesmo. Você pode pensar, mas dá para me ver a olho nu? Não, não dá para ver assim. Você vai precisar de um aparelho microscópico para poder observar e ver o tamanho que ela é. Então eu posso estar com bactéria em minha mão? Pode, cara. A gente transmite bactérias todas as horas. Não só na mão, mas também na boca a gente também tem bactérias. Certo? Eu quero fazer uma perguntinha simples para vocês, já em começo de introdução da aula, sobre as bactérias, certo? Quem tem mais bactérias? A maçaneta de uma porta ou uma privada? Não vou usar esse termo, por ser um termo vulgar, mas no toalete, certo? Então, com certeza no banheiro. Não, gente, não é só porque vocês estão pensando em outra coisa que vai ser sempre no banheiro, correto? Mas principalmente na maçaneta. Quando a gente se refere à maçaneta, a gente se refere em maçanetas em gerais, onde várias pessoas vão lá e passam a mão, certo? Vamos dar um exemplo, uma maçaneta de um banco. Ali é cheia de bactérias, gente, e de vários tipos. Então eu tô com bactéria na mão. Eu vou abrir a porta, abro a porta. Eu posso deixar alguns lá, mas também como posso pegar outras. É aí onde vem a higienização da mão, para que não possamos passar nem no olho e nem na boca. Que são onde a gente
entre aspas, consome essas bactérias. Correto? Vamos lá. Observações, gente. Observações. Uma grande observação que está mudando um pouco da atualidade. O termo Monera, na classificação atual, encontra-se obsoleto. Prestem atenção. Seus integrantes foram divididos entre os reinos Bactéria e Arcache. Arcaia, me perdoe se eu estiver errado. Arcaia. O reino Bactéria representa o maior número de espécies, pois engloba as bactérias e as cianobactérias. Então, como eu falei que seriam duas aulas divididas, não é? Foi isso que eu tinha falado para vocês. A gente vai estudar hoje essa parte de... Só um minutinho, gente. A gente vai estudar essa parte aqui que a gente fala da... Não foi dividida, reino bactéria. Pronto, a gente vai falar sobre reino bactéria e um pouco de suas doenças. Já na próxima aula, a gente vai falar sobre essa arcaia, certo? Essas bactérias e as cianobactérias, a gente vai falar nessa aula, correto? Presta atenção, cianobactérias, lembre bem, viu? Ah, Ítalo, e essas cianobactérias são o quê? Águas azuis ou cianofísicas. Cianofísicas. Se eu estiver errado, se estiver soletrando a palavra errada, gente, me perdoe, viu? Vamos lá. Já o reino, o próximo reino que vai ser falado na próxima aula, tá só um spoilerzinho, só uma coisinha simplesinha de nada, viu? Arcaia, gente, me perdoe, arcaia abrange um pequeno número de espécies. As arqueias são organismos procariotas, tá vendo? Então já tem uma diferença no outro reino, o reino bacteriano, das bactérias. Procariontes, porém, não são mais classificados como as bactérias, pois apresentam características que os deixam também próximos das eucariontes. Elas, presta atenção, gente, essa explicaçãozinha. Podem ser um pouco confusas, mas preste atenção. Elas têm suas diferenças. Nenhuma é melhor que a outra. Mas uma tem uma diferença e a outra não tem, tá entendendo? Uma pode ser melhor, como a outra também pode ser melhor. Tá entendendo? Ela tem algumas características que o fazem bem. Não que fazem bem e que o fazem mal. Mas tem características que o diferenciam uma da outra. Eu estou tentando explicar bem explicado para vocês. Viu? Vamos lá. Apesar dessa nova classificação com o termo Monera, ainda é adotado em livros didáticos. Gente. Não com livros da atualidade, por o momento que a gente está vivendo, mas livros mais recentes, como 2019, 2018, 2017, 2016, tipo, do ano passado a 4 anos atrás, 3 anos atrás, esse termo Monera ele vai estar muito em livro, porque vai estar Monera e todo Monera complexo, tá entendendo? Deixa eu ver para vocês entenderem, certo? É ainda adotado em livros didáticos. Continuamos apresentando aqui a sua definição. Vamos lá. As bactérias, do grego, bactéria, bastão. Então, bastão, gente, é do grego, certo? São encontradas em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde. Tá vendo? Bactéria não é só coisa ruim, mas como coisa boa também. Preste atenção. Importantes para a saúde, para o ambiente e a economia. Poxa, eu vou ganhar dinheiro com bactéria. Ganha. Tá vendo como elas são importantes? Você ganha dinheiro com as bactérias. Viu? Não vão produzir bactérias, não. Vamos lá, continuando. As bactérias, elas são encontradas em qualquer tipo. Lembra, gente, que eu falei da maçaneta e do toalete? Já no comecinho da aula, na introduçãozinha eu estava falando. Em qualquer tipo. Do meio. Mar, água doce, solo, ar e, inclusive, no interior de muitos seres vivos. No caso, exemplo, a gente. Lembra que eu falei que a gente tem bactérias? E quando a gente vai no banco para ter cuidado, para higienizar a mão e tudo, para não ter contato com o olho e com a boca, para a gente não ingerir as bactérias. Tá vendo? A gente também faz parte dos seres vivos. Não só a gente, mas como outros tipos de seres vivos, eles também consomem bactérias, certo? Só um exemplozinho, ó, entre aspas, nos organismos e nas matérias em decomposição. Lembra que eu falei que o reino da bactéria é um reino complexo, é um reino muito, muito, muito grande? Lembra que eu falei disso? Então, ele é apresentado de várias formas, ele tem várias funções em si, as bactérias.
principalmente na decomposição de animais. Estão entendendo? Vamos para o próximo tópico. Os primeiros fósseis encontrados na natureza são de procariontes, microfósseis de cianobactérias. Lembra que eu falei, gente, de cianobactérias, de águas azuis, lembra? Cianobactérias, presente na Austrália com 3, bilhões de anos. Tá vendo, gente, como é antiga? Não é de agora que existem as bactérias. Uma coisa bem antiga, não é? Vamos lá, continuando. E também de bactérias na África do Sul, com a idade estimada, preste atenção, 3 bilhões e 100, 3, gente, desculpa pelo erro, 3 bilhões, né, milhões, né, bilhões e 100 milhões de anos. Olha o tanto de tempo que tem aí. Tá vendo, velho? É antigo mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Tá me empolgando. Tá aí, a aula vai ser diferenciada dessa vez. Viu? Eu vou até fazer uma brincadeirinha no final, preste atenção. Vamos lá. Como elas vivem? Professor, como é que as bactérias vivem? O senhor falou que elas servem para alimentação, para saúde, para economia. Mas como é que ela vive, professor? Ela vai estar na minha mão rodando, na boca? Não, gente, não, preste atenção. Vamos lá. Vamos lá. Como elas vivem? Como elas vivem, certo? As bactérias podem viver isoladamente ou construir agrupamentos. Como exemplo, colônias em diversos formatos. Mais à frente, gente, eu vou estar falando de formatos de bactérias. Não vou dar spoiler agora, certo? Vamos continuar. De diversos formatos. De acordo com a forma que apresenta, recebe a denominação específica. Ah, professor, como é que eu quero saber? Como é que eu quero saber que bactéria é essa? Que eu estou olhando aqui no microscópio, professor, e eu não estou conseguindo saber, identificar que bactéria é essa. Como é que eu vou fazer para identificar? Você vai saber, sabe como é que você vai fazer para identificar? Pelo o formato. Cada bactéria tem como se fosse um formato padrão. Eu vou mostrar mais à frente os formatos da bactéria vai ter, mas só um exemplozinho básico. Tem uma bactéria de bastão. Professor, que bactéria é essa? A gente vai para ver o formato. Pronto. Aqui vai ser tal bactéria. Poxa, professor, como é que você sabe? Pelo formato. Pelo formato de identificação, dá para perceber isso na hora, certo? Vamos continuar? Vamos lá. Muitas bactérias são úteis ao homem. Lembra como eu falei? Tá vendo? Você fica dizendo aí bactéria muito é boa. Vamos lá. Muitas bactérias são úteis ao homem, como o ácido. Gente, só um minutinho aqui. Que me deu um bugzinho aqui. Deixa eu ver se tá saindo o som aqui direitinho. Tá saindo o som direitinho. Vamos lá, gente. Deu uma pausazinha para tomar água, mas vamos aí, seguir firme e forte. Ó, como eu tava falando, muitas bactérias são úteis aos homens. Ao homem em geral, homem, mulher, crianças, tá entendendo? Até idosos. Vamos lá, em forma geral. Com o ácido acético, usado para a fabricação do vinagre, os lactobacilos, usado para a fabricação de iogurtes. Aí, gente, você gosta de um iogurte com bolacha, tá entendendo, gente? Não só iogurte, mas queijos, coalhado. Quem não gosta assim, do queijo de coalho, do queijo de manteiga? Tá vendo, gente? Você tá comendo bactéria. Você tá comendo bactéria e não tava sabendo. Tá vendo como é as coisas? Então vamos lá continuar. De coalhadas, como também as que vivem no trato digestivo e produzem vitaminas essenciais à saúde. Lembra que eu falei no começo da aula, já no comecinho, que falava da composição, que estava no nosso organismo? Tá vendo? Ela se encontra no trato digestivo. Ah, Ítalo, mas o senhor fala de bactérias, mas é qualquer bactéria. Não, gente, preste atenção, gente. Não é qualquer bactéria que vai entrar e vai se instalar no nosso corpo. Não, de forma alguma. Não é qualquer bactéria não, viu, gente? Só um minuto. Prestem atenção, não é qualquer bactéria não. Porque bactéria, alguns outros tipos podem fazer um grande desgaste no nosso corpo. Então tem que ser aquelas certinhas para poder trabalhar, para que o nosso organismo seja reguladamente, metabolicamente, funcione bem direitinho. Viu? Vamos lá continuar. As bactérias, lembra, gente, que eu falei
das decompositoras. As bactérias decompositoras permitem a decomposição da matéria orgânica morta, colaborando à reciclagem de diversos elementos. Como eu posso dizer? É um ciclo que começa e termina. Se inicia SC, absorve a bactéria e tem todo aquele processo até chegar à hora da sua morte, e quando morre, fica no solo e vai sofrendo aquele processo de decomposição e a bactéria, que começou no início, continua com ele, mas está viva, tá vendo? Vamos lá, vamos continuar, gente. Vamos lá. Os tipos que eu falei a vocês. Só uma coisa, lembra? Esse slide, ele vai estar no Edmodo para vocês. Tá entendendo, gente? Vamos lá. E lá vai ter, no começo, vai ter 4 tipos que eu coloquei que tá aqui no slide. Vamos lá. Os bacilos. Que eles são, assim, mais ou menos assim, os bacilos. Acho que dá para vocês verem. Vibrião. Vibrião, gente. Vibrião. Ele é como se fosse curvado assim, ó. Ele é curvado assim. E o espirilo, que é o terceiro, que ele é todo desengonçado assim, gente. Quando vocês pegam um cadastro assim e começar a embolar ele assim, ele vai ficando nessa formataçãozinha assim. Estão vendo, gente? Esse aqui é o formato dele. E tem os cocos isolados. É várias bolinhas junto. Lembra que no começo, que se ele não vive só, ele vive em agrupamentos ou colônias. Esse aqui já é desse caso, tá entendendo? Ele pode viver em colônias, em vários, tá entendendo? Mas também, gente, lembre-se bem, eles também podem viver em, tipo, não só em colônias, mas também em grupamento. Mas, tipo, 2 ou 3, sem formar colônia. Mas, tipo, os 3 fazem parte. Tudo agrupadozinho. Tá entendendo, gente? Esses são os 4 tipos que vai estar no slide que eu vou mandar ainda hoje para vocês no Edmodo. Viu, gente? Não se esqueçam de acessar o portal. Não se esqueçam de acessar o Edmodo hoje. É muito importante vocês assistirem esse vídeo para a avaliação que vai ter. Viu? Vamos continuar lá. Lembra que eu falei dos 4? Vamos falar do primeiro, do bacilos, certo, gente? Do bacilos. Apresentam formas alongadas. Lembra, gente, que eu falei dos bacilos, que ele é como se fosse assim. Gente, ele é bem alongado, sim. O nome já fala, bacilos. Eles já são alongados, cilos, eles são alongados mesmo. Vamos lá, os cocos. Esses cocos que eu falei para vocês são os que vivem em agrupados e em colônias, que são como se fossem várias bolinhas. Não dá mostrar muito bem nessa explicação, mas lembrando, vai estar no Edmodo esse slide para vocês verem. Temos os cocos, lembra? Com formas esféricas, lembra? Redondo, gente, formas esféricas. Porém, eles podem se associar com formatos diversos, tipos de colônias. Lembra, gente, que eu falei das colônias? Diplococos, estalifilococos, streptococcus, pneumococos e tretates. Gente, essa palavra cocos, ela é referida tanto e mostrada tanto pelo simples fato do seu formato, tá entendendo, gente? Pelo simples fato do formato, ele mostra bastante pelo nome. Vamos lá, gente. O terceiro, o espirilo. Lembra que eu falei que ele é como se fosse todo trançado assim, um no outro? Vamos lá. O espirilo apresenta forma de espiral. É da posição uma noçãozinha básica, mais ou menos, de como ele é. Tá entendendo, gente? E o outro que eu falei é o vibrões, em forma de vírgula. Lembra, gente, que eu fiz o sinalzinho assim, ó? Você botar todo o texto, ele é como se fosse a vírgula. Esse é o formato dele. Vamos lá, gente. Lembra que eu falei mais à frente, que eu ia falar de toda a estrutura, de como ele era, certo? No slidezinho vai estar tudo direitinho, eu vou falar para vocês. A estrutura aqui, que eu coloquei, foi um exemplozinho básico de uma bactéria, certo? Então, qual vai ser a estrutura dele? Ele vai ter o flagelo, certo, gente? Ele vai ter o flagelo, que o flagelo ele vai ajudar bastante na sua locomoção. Tá entendendo? Da parte que ele quer ir, o flagelo vai ajudar ele para ele poder ir. Vai ter a víbrias, que vai ser umas pontinhas que vai ter nele. Vai ser a cápsula, que vai revestir ela todinha. Aí vai ter todos esses pontinhos que chamamos de víbrias. Temos também a camada externa, que é por baixo dessa cápsula.
tem a cápsula e tem a camada externa, certo? Vai ter tudo explicadinho para vocês no, no slide que eu vou passar para vocês. Camada de pectofugâneo. Essa camada é a divisão entre essa cápsula e a camada externa. Tá vendo? Nesse espaçozinho vai ter ela. E tem, gente, a membrana plasmática, que já é mais por dentro. Tá entendendo, gente? Temos o DNA. Lembra que eu falei? DNA em nucleidode. Certo, gente? Vamos lá, dei só uma paradazinha aqui no celular. Mas não tem problema, viu, gente? Não tem problema, não. Vamos lá. Deixa eu só parar só um minutinho aqui. Bom, gente, eu acho que dá para escutar aqui para vocês verem. Gente, a qualidade não tá muito boa. Por questão que essa câmera desse notebook, ele não é tão bom, gente, tá entendendo? A câmera dele não é muito boa. Mas dá para vocês verem e escutar. Dá para escutar. Falei um pouco alto, né? Por conta que eu acho que já está escutando direitinho aí, certo? Ok? Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu parei em DNA em nucleotide, certo? Nessa parede, você lembra, gente, que eu falei da parede celular, que ela encaixava? Essa parede celular, ela é dividida em duas partes. Camada externa, lembra que eu falei da camada externa que divide? E a camada de peptide. Eu não vou terminar o resto da frase, porque vocês já sabem que eu falei neste instantinho o que era, né? Certo. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora dessa estrutura das bactérias. A região ocupada pelo cromossomo bacteriano costuma ser denominada de nucleoide. Lembra, gente, que eu falei? Nucleóide, gente. Desculpa. Nucleóide. Certo? Extremidade. A membrana plasmática existe em uma parede celular. Membrana esquelética de composição química e específica de bactérias. Tá vendo, gente? Uma coisa interessante. Tem toda aquela estrutura da bactéria e por dentro dela, gente, desculpa pelo gesto, temos a bactéria e tem todo o revestimento, certo? E dentro dessa bactéria, quando abre, tem outras bactérias dentro dela. Estão entendendo, gente? É comum existirem plasmídios, moléculas de DNA não ligadas ao cromossomo bacteriano, lembre-se disso, espalhados pelo diaplasma. Plasmídio costumam conter genes para resistência a antibióticos. Vejam bem, gente, isso é uma questão que eu acho bastante interessante mesmo, eu acho, gente, por conta que as bactérias, elas são resistentes a antibióticos. Algumas são e outras não. Mas se você for parar para pensar, alguns antibióticos, eles são feitos de bactérias, gente. Aí, tudo mais bactéria contra bactéria? Sim, bactéria contra bactéria. Só que, lembra, gente, que eu falei no começo que tem bactéria boa e bactéria ruim? Certo. Tem bactérias que têm altos níveis e bactérias com baixos níveis. Então, são utilizadas algumas bactérias de altos níveis para combater bactérias de pequenos níveis. Se uma é pequena e a outra é maior, assim que você tomar um antibiótico feito por ela, vai agir, seus agentes vai tomar ação para que você possa ficar bom na hora. Não na hora. Mas ela toma ação imediatamente que você consome o antibiótico. Tá entendendo, gente? É uma coisa bem interessante essa questão de antibióticos, que eu vou estar falando mais em diante. Quando aparecer aqui, estiver aparecendo aqui, eu vou estar apresentando para vocês. Algumas espécies de bactérias possuem. Gente, lembra que eu estou falando da estrutura ainda, vamos voltar para a estrutura. Algumas espécies de bactérias possuem externamente a membrana esquelética, outro envoltório, mucilaginoso, chamado de cápsula, você está vendo, gente, na parte de revestimento. É o caso dos pneumococos, bactérias causadas por pneumonia. Descobriu-se que a periculosidade dessas bactérias reside na cápsula em um experimento. Gente, essa parte aí que eu estou falando para vocês, a gente já deixou a parte de estrutura para lá. Encerramos a parte de estrutura, um outro tópico anterior, e aqui a gente já está falando tipo, em relação a algumas bactérias, tipo de antibióticos, como posso dizer, de pesquisa, tá entendendo, gente? É uma coisa bem diferenciada assim, que eu pensei em trazer para vocês, certo?
Vamos lá. Em experimento onde ratos são infectados com pneumococo, sem cápsula, tiveram a doença, porém não morreram. Tá vendo, gente? Todo o tempo essas bactérias elas são estudadas, são desenvolvidas por especialistas, cientistas. Tá entendendo? Não é só bactéria ruim para matar, mas sim bactéria boa para ser usada, para sempre um bem maior. Tá entendendo, gente? Vamos voltar aqui para a aula. Só lembrando um tópicozinho em questão da parede da célula bacteriana. Também é conhecida como a membrana esquelética, ou membrana de revestimento, membrana plasmática, tá entendendo? Reveste exatamente a membrana plasmática, tá vendo, gente? É isso que eu estava falando a vocês. Constituído de uma substância química exclusiva das bactérias, conhecida como mureina, certo? Ah, professor, o que é mureina? Mureina, o que é mureina? Mureina é um ácido não acético murâmico. Estão entendendo, gente? Vamos lá, a gente chegou nas cianobactérias. Lembra que eu falei no comecinho da aula que era dividida em cianobactérias e arqueobactérias? Lembra, gente, que eu falei? Então, e suas doenças, seus tipos, certo? Isso vai ficar para a próxima aula, seus tipos e arqueobactérias. Nessa aula a gente só vai incluir a parte de cianobactérias, certo? E os tipos de bactérias. Vamos lá. As cianobactérias, exatamente parecida com as bactérias, as cianobactérias são também procariontes. Lembra que eu falei no começo da aula? Procarionte. São todas autótrofas, fotossintetizantes. Olha aí, fotossintetizantes. Mas suas células não possuem cloroplasto. Gente, como assim? São fotossintetizantes, que nem as plantas, mas mas não possuem cloroplasto? Como assim, entendeu? Como é que elas fazem para fazer isso? Calma, gente, calma, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Espera aí, vamos lá. A clorofila do tipo A fica dispersa pelo ioplasma e em lâmelas fotossintetizantes, que são ramificações, são várias ramificações, certo? Da membrana plasmática. Tá vendo que uma danada é importante? Membrana plasmática. Prestem atenção, isso aí vai cair na avaliação de vocês, do Edmundo, viu? Elas realizam fotossíntese, mas a clorofila não está organizada, não está organizada nos cloroplásticos, como nas plantas. Tá vendo a diferença? Como não nas plantas. E sim dispersa pelo citoplasma, assim como os outros pigmentos. Prestem atenção. O formato das cianobactérias variam entre esferas, bastões, filamentos e podem ser encontrados no solo úmido, na água, mar doce. Gente, isso é tudo uma recapitulação que eu estava falando para vocês. Só que a gente está falando aqui de um tipo específico de cianobactérias. Dá para entender, né? Então, prestando atenção aí. O acúmulo dessa matéria orgânica nesses ambientes favorece o aparecimento e desenvolvimento de cianobactérias. Tipo, vamos dar um exemplo de questão de colônias, certo? Temos apenas uma cianobactéria aqui, que se junta com uma, que se junta com duas, três, e assim vai. Vai formando grupos, vai formando colônias. Tá entendendo? Já tem uns que preferem viver sozinha, ou em dupla, trio, tá entendendo? Sempre tem os seus tipos. Não quer dizer que é cianobactéria que só vai viver em grupos e em colônias. Não, gente. Tirem isso da cabeça, não é isso. Certo? Vamos voltar lá agora. Onde foi que eu parei? Desenvolvimento das cianobactérias e se proliferam rapidamente, produzindo um fenômeno chamado eutroficação. Eutrofixação, gente. Eutrofixação. Algumas espécies produzem e liberam toxina na água, as hepatotoxinas e neurotoxinas, que podem causar envenenamento de animais que vivem no mesmo ambiente. Até mesmo causar doença ao ser humano, ao utilizar essa... Ai, gente. Cheguei na parte que eu queria que vocês prestem atenção na parte que fala de bactérias ruins. Lembra que eu falei das bactérias ruins? Certo? Tá vendo, gente? Falei das boas, de queijo, coalhada, que vocês gostam, do iogurte que vocês gostam. Agora a gente está trazendo a parte ruim, que é para vocês prestarem atenção e advertir a colegas, irmãs, tá entendendo? Certo. Vamos voltar lá para essa parte do começo aqui.
que ela libera toxina, gente. Você presta atenção bastante no slide que eu vou mandar para vocês no Edmodo, só relembrando, certo? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, rapidozão, certo? Quem de vocês aqui hoje já consumiu bactérias? Através de queijo, coalhadas, iogurtes, já passou a mão na boca, no nariz, no olho. Quantos aqui de vocês já consumiram bactérias? Podem olhar mais não. Eu quero que vocês, quando essa aula termina, não, essa aula não, é que vocês agora, vocês têm 2 minutos, rapidão, coisa rápida, procurar uma bactéria na casa de vocês, que seja boa, gente, como eu tenho falado antes, procurem aí, mas procurem depois que essa aula acabar, gente, agora não, por favor, depois que essa aula acabar, vocês procuram e colocam lá no Edmodo, vai estar a últimazinha pergunta, na última pergunta, eu vou colocar assim, preste atenção, quais bactérias vocês encontraram depois da primeira aula? Na residência de vocês. Lembre-se disso, viu, gente? Para vocês responder. Voltando ao tópicozinho, falando sobre bactérias em questão de envenenamento da água. Vários animais podem morrer através disso. E até mesmo a gente. Não só morrer, mas tipo, pegar alguma doença por através desse envenenamento da água e de outras coisas, certo? Vamos lá, gente. Ítalo, me fala uma coisa, Ítalo. Você só falou de cianobactéria, coisa ruim, mas você falou de colônia, lembra? Que elas chamam de agrupamento. Mas como elas se reproduzem, então? Como elas se reproduzem? Se eu estava falando que via agrupamento, vou dizer agora com vocês como elas se reproduzem, certo? Nas cianobactérias unicelulares, gente, cerca apenas, certo? Unicelulares. A reprodução assexuada dá-se por divisão binária da célula. Nas espécies filamentosas, é comum a ocorrência de fragmentação do filamento, produzindo-se vários descendentes similares. Ela está aqui, a bichinha está aqui, né? Certo, vamos lá. Reprodução assexuada. Ela não vai precisar ter o contato de outra célula para que ela possa prolongar seus herdeiros. Está entendendo, gente? Ela não precisa ter o contato. É assexuada, gente. Se lembrem disso. Vamos voltar aqui. Dos filamentos que produzem-se vários descendentes semelhantes geneticamente uns aos outros. A esses fragmentos, contendo muitas células, dá-se o nome de homogônios. Gente, deixa eu só relembrar um tópicozinho aqui para vocês. Vários descendentes semelhantes. Ítalo, por que semelhante? Porque é uma reprodução assexuada, gente. Vai ser uma reprodução padrão, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é uma bactéria de um tipo. E ela vai ter a reprodução assexuada. Então, toda a sua herança, toda a sua hierarquia vai ser do mesmo padrão genético dela. Por ser uma reprodução assexuada, sem ter o contato. Quando é uma reprodução sexuada, aí vai variar os seus tipos. Não vai seguir nenhum padrão. Mas, por ser assexuada, ela vai seguir todo um padrão. Estão entendendo, gente? Vamos lá. Deixa eu só ver um tópicozinho aqui, gente. Rapidão. Tá vendo? Olha como a danada é importante aqui. Questão de evolução e tudo, viu, gente? Prestem atenção aqui, ó. A classificação dos seres vivos mudou muito ao longo do tempo. E principalmente depois que se conheceu mais a respeito da estrutura dos organismos, a origem da evolução das espécies e as bactérias, gente. Preste atenção aí. A importância nota é que, dependendo do sistema de classificação adotado, o rei de Monera atualmente é considerado por uns desconhecidos e por outros cientistas. Gente, não desconhecido, gente, não perdão a palavra, desconsiderado. Alguns cientistas desconsideram muito o rei de Monera. Só que outros cientistas, outros pesquisadores, como a gente, somos pesquisadores, professores, a gente sempre procura inovar, procura uma coisa diferenciada. Tá entendendo, gente? A gente considera bastante por estarmos em contatos com produção do reino Monera, de cianobactérias, de arcobactérias, por a gente ter o contato, tá entendendo? A gente tem um contato diário com ela e muitas vezes a gente nem presta atenção, nem nota. Tá entendendo, gente, como é as coisas? Vamos lá. Assim, em alguns estudos, o reino Monera poderia ser substituído por dois grupos. Então, que dois grupos são esses? Vamos lá. Eubactérias, engloba as bactérias verdadeiras e cianobactérias. Foi o que a gente estava falando.
e arqueobactérias, que é o que a gente vai falar amanhã. Vejam bem. Arqueobactérias ou árqueas. Dois pontos. Algumas espécies que vivem em ambientes extremos. Que amanhã, calma. Amanhã não, próxima aula, vocês vão saber muito bem o que é, viu, gente? Vamos passar aqui. Aqui na parte do slide já vai falar um pouco sobre essas arqueobactérias. Essas arqueobactérias, gente, eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Como uma segunda parte desse vídeo para vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula diferenciada e espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. E lembrando, na parte do Edmodo vai estar toda, vai estar o link desse vídeo, na descrição vai estar o link para vocês poderem acessar esse link para ter esse conteúdo, essa videoaula para vocês, certo? E lembrando que eu vou postar 2 links para ser 2 vídeos com a continuação dessa arqueobactérias, para vocês terem uma boa introdução, para vocês terem um bom conhecimento, vocês possam sugar o máximo dessa videoaula para vocês, por conta que vai ter a prova, gente. E espero que vocês fechem, viu? Valeu, gente. Tenham um bom dia.